Olá, meu nome é Evelyn Preto, eu sou aluna do 2º ano do curso em Agricultura do Instituto Federal Farroupilha, campus Jaguari. Sou bolsista do projeto de fitossanidade pelas lentes do IFAR, que é um projeto de ensino. Ele tem como objetivo registrar aspectos da fitossanidade no ambiente do nosso campus. Olá, sou a professora Tatiana Rodrigues, coordenadora do projeto Fitossanidade pelas lentes do IFAR. A fitossanidade é uma área que envolve a fitopatologia, que é o estudo de doenças de plantas, a entomologia, que é o estudo das pragas agrícolas, e o estudo das plantas daninhas ou plantas invasoras. Então, observar a fitopatologia, entomologia e plantas daninhas de culturas envolve os aspectos fitossanitários. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre diagnóstico de doenças de plantas. Olá, meu nome é Kaone Bruning, estou cursando o 2º ano em Técnico em Agricultura aqui do campus Jaguari e estou participando do projeto. Diagnóstico é identificar o agente causal da doença através da observação dos sintomas na planta. Aqui temos uma planta de tomateiro em estufa que apresentam alguns sintomas de doença, que são: na parte superior, como estamos vendo, tem manchas esbranquiçadas e na parte inferior, necróticas. Essa doença é o oídio, que é de fácil diagnóstico a campo. Quando a planta apresenta um sintoma que não é específico de uma determinada doença, fica mais difícil de se fazer o diagnóstico a campo, ainda mais quando se apresenta mais de um sintoma na planta. Uma das opções é coletar esse tecido e enviar para um laboratório para que seja feito o diagnóstico. Para enviar uma amostra de tecido vegetal a um laboratório, precisa-se identificar a cultura, o local, o estágio fenológico da planta e a data. Esse tecido vegetal deve ser colocado em um saco de papel, não de plástico, e enviado pessoalmente ao laboratório ou por correio de uma maneira que chegue o mais rápido possível até o local. O tecido vegetal deve ser processado para o isolamento em uma placa de Petri com meio de cultura como esta, para que seja feita a identificação do patógeno e então poder ser dado o diagnóstico. Para o isolamento do patógeno, precisamos preparar as placas de Petri com o meio de cultura. As placas de Petri são essas vidrarias com meio de cultura que é o alimento para o patógeno, nesse caso o BDA. Uma folha com sintomas de oídio e outros sintomas como lesões necróticas com bordas amareladas foi coletada para ser realizado o diagnóstico. O oídio é um patógeno biotrófico, portanto não pode ser isolado em meio de cultura. Apenas os necrotróficos podem ser isolados. Para isso, nós lavamos a folha para retirar as sujidades superficiais com detergente neutro. A limpeza deve ser suave, com o objetivo apenas de retirar poeira e micro-organismos que crescem em cima da folha, mas que não necessariamente é o patógeno. Enxágua abundantemente o tecido vegetal em água. E posteriormente seca com papel toalha. Para o isolamento, é importante retirar o tecido onde o patógeno está crescendo internamente. Esse tecido é uma transição entre o tecido doente e o tecido sadio. Nesse local de transição é onde se espera encontrar o patógeno viável para que ele cresça em meio de cultura. Para isso, fazemos pequenos cortes utilizando uma gilete.
Os fragmentos obtidos são levados para uma câmara de fluxo, que é um ambiente esterilizado, e colocados primeiramente em álcool 70 por 30 segundos. O objetivo do álcool 70 é quebrar a tensão superficial do tecido. Após flambar a pinça, colocamos os fragmentos no recipiente que contém hipoclorito de sódio a 1% por 3 minutos. Em seguida, lavamos em água destilada esterilizada por 3 vezes. O último passo é retirar os fragmentos da água e colocar em um papel filtro esterilizado para absorver o excesso da água. Para finalizarmos, passamos esses fragmentos de tecido vegetal para um meio de cultura já solidificado. É importante identificar esse material com o nome da cultura, a prática que foi realizada e a data do isolamento. A placa é vedada com plástico filme e essa placa será acondicionada numa câmara de crescimento a mais ou menos 25 graus para o bom desenvolvimento do patógeno. O postulado de Koch é usado quando não se tem certeza de qual micro-organismo isolado é o causador da doença. Assim, é necessário aplicar os passos a seguir. Primeiro, o micro-organismo possível patógeno deve estar sempre presente nas lesões das plantas doentes, associação constante. Segundo, o micro-organismo deve ser isolado e cultivado em cultura pura. Terceiro, o micro-organismo isolado deve reproduzir os sintomas quando inoculado em uma planta sadia. Quarto, o micro-organismo deve ser reisolado da planta inoculada artificialmente e corresponder, em todas as suas características, com o isolado das lesões. É necessário realizar o postulado de Koch sempre que há dúvida sobre o agente causal da doença. Assim, um diagnóstico em laboratório pode levar tempo para ser obtido, mas é isso que garante a real identificação de quem causou a doença.